Olá, pessoa encantada, tudo bem com você? Eu sou a Janaína Santos, este aqui é o canal da Biblioteca da Bruxa Apimentada, que sou eu. Vem comigo. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ou bom dia, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior, no vídeo de estreia, que eu ia fazer, fora o vídeo de livro do dia, né? De livro que eu estou lendo, eu ia fazer duas playlists. Uma do Trono de Vidro e outra da Nora Roberts. A leitura do Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Primeiro vai ser o Trono de Vidro, mas não vai ser só sobre a Sarah J. Maas, porque teve coisas dela que eu não li ainda, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí eu resolvi de sábado colocar esse tema do Trono de Vidro. Então, na terça, que foi o vídeo que eu prometi para vocês, no terça, quinta, no sábado, vai ficar sábado Trono de Vidro, terça vai ficar Nora Roberts e quinta vai ser sempre o vídeo da leitura que eu estiver fazendo, né? Eu já estou finalizando a Estrada da Noite, com Joy Hill, então é o vídeo da próxima quinta. Terça-feira eu pretendo na playlist da Nora Roberts dividir duas, porque tem a série Mortal, que eu quero falar dela para vocês, e tenho todos os outros livros da Nora Roberts. Então a playlist da Nora Roberts, opa, travou a língua, vai ficar dividida em duas, tá bom? Então vamos lá. Sarah J. Maas, Trono de Vidro. Por que eu resolvi falar Trono de Vidro agora? Como eu já disse para vocês, eu tinha já lido toda a série. Eu terminei essa leitura em 2019 e o ano passado eu ganhei o box. E o box veio 7 livros. Porque também eu tinha falado que apesar de ter lido toda a série, eu li em e-book. Eu só tinha dois livros aqui que eram físicos, que eu tinha comprado na pré-venda, que era o Torre do Alvorecer e o último livro, né? E aí o ano passado eu ganhei da produção aqui o box completo, com 7 livros. E aí eu resolvi reler, porque eu gosto, é uma série que eu gostei muito. Não sei se estava muito ainda, a leitura estava muito recente, mas ainda é uma série do coração, sabe? É uma série do coração. E aí eu vou começar fazendo falando com vocês do primeiro livro do box, que é a Lâmina Assassina. Na publicação anterior, quando ela começou a publicar os livros em série, a Lâmina Assassina, que é a história antes do primeiro livro, antes do Trono de Vidro, ele foi lançado, acho que entre o segundo e o terceiro livro, que ela conta a história da Celina. Não vou me ater à pronúncia americana, eu não vou me ater à pronúncia que a Sarah J. Maas revelou dos nomes dos livros, porque tem uns que são trava-língua, vai travar minha língua, eu não tenho um inglês tão fluente, eu não falo tão devagar também, né? Então, vou ficar enrolando a língua e vai travar o vídeo. E a minha produção aqui falou que vídeo bom é vídeo de no máximo 20 minutos e eu estou extrapolando todos os minutos desses vídeos. O único vídeo que eu não extrapolei foi o vídeo de chamada, que eu acho que fiz em 3 minutos. Acho que nem 1 minuto não deu, mas também foi rapidinho assim, só para falar para vocês do canal e sair, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso começar falando da minha relação com a Sarah J. Maas. Tem um pessoal que já conhece ela tem um fandom muito grande, né? Só que eu percebi ao longo do tempo que eu fui lendo Sarah J. Maas, que ela é uma escritora um pouco polêmica, né? Ela tem umas polêmicas com ela.
A primeira polêmica dela é que não tem muita representatividade nos livros dela. A segunda polêmica é sobre relacionamentos abusivos. Então, a primeira coisa que eu preciso falar sobre isso é: eu separo o autor da obra, tá? Eu não sou extremamente. Eu sou fã da obra do autor. Porque quando uma pessoa escreve um livro, ela faz uma música, ela cria uma coreografia de dança, ela pinta um quadro, interpreta um personagem. Isso tudo são formas de arte. E a pessoa, quando ela escreve um livro, faz qualquer uma dessas coisas, ela joga para o mundo. E esta arte deixa de ser dela. Ela é do mundo. Ela é do público que está consumindo aquilo ali. Um pintor, ele cria um quadro, ele pinta um quadro maravilhoso lá da cabeça dele, seja lá o que foi que ele resolveu fazer, pintar, a gravura, natureza morta, a flor, sei lá, enfim. Enquanto ele está pintando, é dele. Ele colocou num quadro e ele expôs, é de todo mundo que está sendo impactado por aquela obra, né? E isso gera diversos tipos de sentimento, porque a arte, ela tá aí para te impactar, ela tá aí para te provocar, né? Ela provoca sentimentos em você e ela tá aí para isso, para te provocar. E partindo desse princípio, os livros são as mesmas coisas. Você escreve um livro, enquanto você não publicar ele, não jogar ele para o mundo, ele é seu. Você mexe, você edita, você molda, você conserta o que não está bom, você acrescenta, você tira. A partir do momento que você jogou para o mundo, ele é de todo mundo que está consumindo o seu livro. E vai gerar aspectos negativos, aspectos positivos, vai gerar sentimentos positivos e sentimentos negativos. E tendo isso em vista, tendo isso em mente, eu sou um tipo de pessoa que eu separo o autor da obra. Eu não me atenho ao autor quando eu gosto da obra. Até procuro saber um pouco mais, mas não chega a ser uma coisa que eu preciso saber mais sobre o autor para eu poder consumir a obra dele, tá? Obviamente que tem coisas que você não apoia, né? Mas eu acho que tem pontos de vista sobre algumas coisas. O Trono de Vidro, ele tem uma ambientação mais ou menos medieval. Uma vez que tem ainda rei, e rainha, e reino, e essas coisas todas, né? Conde, duque, e essas coisas todas. Então, você associa ele a uma era medieval, uma idade medieval ali. E você tem que entender que na idade medieval, certas coisas não são como hoje, né? As mulheres, vamos colocar as mulheres elas não tinham direitos, as mulheres elas eram mercadoria de troca. Então fica muito difícil você escrever alguma coisa que na sua cabeça se passa na idade medieval e colocar a mulher brigando, sendo super empoderada, né? Vai ficar não fica crível, porque não era assim que se passava. É fantasia? É fantasia. Você pode colocar o que você quiser na fantasia. Ah, mas tem fada. Ah, mas tem gnomo. Ah, mas tem magia. Tá, ótimo. Só que você precisa de uma ambientação. E a ambientação de época, ela tem algumas regras tradicionais, né? Eu já acho que no Trono de Vidro, ela fez algumas concessões mais para o final da história,
que se você continuar com esse pensamento de era medieval, você fala, então, da onde que saiu isso? Como? Então, se você faz esse tipo de pergunta, porque a sua cabeça tá voltando lá na época do rei fulano de tal, do ducado, entendeu? Do feudo do duque das quantas, e voltou como é que era a referência que você tem histórica daquela época, e a sua cabeça não aceita, sua imaginação não aceita certas concessões, que certos elementos que foram introduzidos no mundo lá na frente, então você também não vai aceitar, não dá para você ficar discutindo sobre relacionamento abusivo naquela época. Não pode ser totalmente estranho para você relacionamento abusivo, porque a época que se passa isso era uma coisa super normal, visto que, sei lá, em 1300 a mulher era um objeto, ela era apenas um meio para um fim. O rei se casava porque ele precisava de herdeiros, não porque ele ia procurar o amor verdadeiro, né? A mulher não tinha voz, né? Um pouquinho mais para frente as bruxas foram queimadas. Nós vivemos numa sociedade patriarcal desde sempre. Desde que o Papa lá resolveu assumir o cristianismo e escrever a Bíblia, nós vivemos numa sociedade patriarcal. Acabou aquela história de mãe natureza, de Gaia, de poder feminino. A gente tem que entender isso, né? E lá se foram civilizações, a celta foi uma delas. E a gente tem que começar a entender essas coisas e não ficar naquela de querer um monte de coisa que a gente tem hoje, quem sabe que precisa hoje, em tudo que a gente lê, senão tudo que a gente vê, senão a gente vai, senão não dá, vai chegar uma hora que não vai dar para você assistir um vídeo, não vai dar para você ler um livro, não vai dar para você assistir uma série, não vai dar para você assistir um filme sem que haja que tenha uma crítica, um cancelamento, né? Que eles falam hoje, que eu não entendo ainda muito isso. Claro que, obviamente, você escreve um livro baseado na sociedade de agora, que reina o mundo, capitalismo, a maioria dos países democracia, século XXI, 2021, tem coisas que não são mais aceitáveis. Relacionamento abusivo não é aceitável, relacionamento tóxico não é aceitável, feminicídio não é aceitável, homofobia não é aceitável. Aliás, não é aceitável nenhum tipo de preconceito ou violência contra quem quer que seja. Se essa pessoa homossexual, transgênero, mulher, criança, negro, imigrante, entendeu? Não é aceitável hoje, não é aceitável nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio ou violência contra nenhum dos grupos que exista no mundo. O mundo é miscigenado e o Brasil mais ainda. Mas se nós voltarmos para um romance de época, 1800, 1700, voltarmos para um romance escrito na era medieval, voltarmos para um romance, uma literatura fantástica escrita na era medieval, é diferente. Dá para você inserir elementos? Dá. Mas você usar isso como uma forma de você fazer uma pessoa ser repudiada, eu acho que não é racional, né? Mas vivemos em época de cancelamento, então me julguem. Então tem essa polêmica com a Sarah J. Maas. Mais sobre isso.
Nessa série, Som do Trono de Vidro, a gente lida com feérico, né? E os feéricos, os homens, a raça feérica, por ser uma raça um pouquinho mais, eles têm um territorialismo, um senso de proteção muito grande, honra, proteção, essas coisas. Então, no livro é explicado várias vezes que essa territorialidade, esse senso de proteção vem do chamado da raça. É assim com todos os feéricos? Não, ela escreveu os feéricos desse jeito. Pode ser que em outros livros que também haja feéricos, né, que hajam elfos, eles não sejam tão territorialistas, eles não sejam tão protetores. A imaginação é do autor. Quem escreveu foi o autor. Eu não posso falar o que foi que ele imaginou com certeza, né? Porque senão, gente, é licença poética. Você escreve, você joga pro mundo. O pessoal gostou, gostou. Eu querer mudar a imaginação do autor, eu acho que aí já é muita pretensão da minha parte, né? Eu gostei do jeito que tá e acabou. Sobre a outra série dela, que é a Cotar, né, A Corte de Espinhos e Rosas, eu não li. Não é que eu não li, eu abandonei depois da metade do segundo livro. E se eu não me engano, tem 4 livros. 3, é uma trilogia e já fez mais um quarto. Eu tô tão desinformada, eu deixei tanto de lado essa leitura que eu sei que tem ou 4 ou 5 livros. E depois do segundo livro, do meio, do segundo livro, eu abandonei a leitura porque não estava funcionando para mim. Tinha uma coisa que me incomodava muito naquele livro. Eu demorei um pouco para identificar o que é que na narrativa estava me incomodando. E quando eu comecei a perceber o que era, eu falei assim, não vai dar, porque esse livro ele vai continuar nessa linha e não dá. Pra mim não dá. Então eu abandonei a Cotar. Então a Cotar eu não, se tiver algum fã de Sarah J. Maas aqui, desculpe. A Cotar não foi, tá? E não vai ter, não foi. Eu não vou pensar em ler depois. Eu abandonei, eu não quero ler esse livro. Eu não me interesso pela leitura dele. Eu não gostei, não funcionou para mim. E eu não vou ler depois para poder dar uma opinião, nem que seja para dar uma opinião, porque não vai. Depois de muito tempo lendo, né, muito tempo sendo leitora, eu já sei o que vai e o que não vai comigo, né? Então eu não tenho por hábito abandonar leituras. Isso é muito estranho para mim abandonar a leitura. É mais fácil deixar mofar na estante sem ler do que eu abandonar a leitura. Se eu começo, eu quero terminar. Eu tive pouquíssimos livros que eu fiz isso. Eu acho que foram séries, né? Séries ou trilogias que aconteceu isso. Mas por assim, dá para contar nos dedos. Se eu não me engano, foi só a Cotar e Trono de Vidro que eu parei. Trono de Vidro não, desculpa. Game of Thrones, que eu parei. Porque Game of Thrones me cansou a leitura, eu não aguentava mais ver aquele bando de morte e não estava melhorando. Quando eu cheguei no 5º livro, gente, Game of Thrones eu cheguei no 5º livro. Otário, tecnicamente, basicamente, o Game of Thrones eu terminei, que foi publicado no Brasil, porque eu acho que não foi publicado ainda o 6º livro, nem o 7º, né? Mas a Cotar eu parei mesmo e acabou. Eu também não tenho o costume de cansar, de cansar no meio da leitura. É muito difícil para mim. Geralmente eu começo, eu quero continuar e terminar. Porém, houve séries em que eu dei uma paradinha para continuar. Eu li uma outra coisa mais bobinha, mais arejada, sabe, para dar um outro ar e voltei para a série depois de um mês ou 2. Eu não gosto muito de fazer isso porque corta a minha linha de raciocínio. Aí eu vou querer ler tudo de novo para poder continuar. Mas enfim, é isso mesmo.
é o que é. Eu já tô em 20 minutos de vídeo e minha produção vai me xingar, então eu vou começar a falar pra vocês. Primeiro eu preciso mostrar isso aqui pra vocês, ó. Esse foi o livro que eu mais gostei, que é o quarto livro, que é o Reino das Sombras, Ilha do Fogo, que foi o que eu mais gostei, né? De todos, assim, por enquanto, né? Ainda esse é o meu livro do coração. Eu gosto muito do quinto, mas o quarto foi o que tocou meu coração. E ele fala de uma passagem, no quinto livro, se eu não me engano, né? Ele fala de uma passagem que tecnicamente aconteceu no quarto, mas não está no livro. E quando eu chegar no quarto livro, eu busquei a passagem que eu queria ler, eu sou muito curiosa, eu queria ler. Achei no fundo a cena deletada. E aí eu trago para vocês na íntegra, tá? Para quem não conhece. Que tá. Ficou bem bonitinho, né? A lâmina assassina. Sinceramente falando, eu prefiro as capas originais sem ser as do box. Eu não gostei muito da capa do box. As capas originais eu achei que ficaram mais bonitas, são mais coloridas. Eu gostei muito mais das capas originais. Outra reclamação que eu tive sobre esse box primeiro porque ele vem sem orelha. E isso faz isso aqui, ó, com o livro, tá vendo? Desbeiça o livro todinho, porque ele não tem orelha. Tava escrito edição de luxo, isso pra mim é edição normal. E nem edição normal não é, porque a edição normal tem orelha e esse não tem. E depois de desbeiçado, quando você lê o livro, você faz assim, ó isso. Ó. Ele fica muito ruim para você colocar no box novamente. Tanto que eu tirei todos para eu poder ler e depois eu vou, sei lá, rezar, fazer uma mandíbula, um feitiço para ele poder entrar no box novamente. Vou tirar, né, todos os adesivos e vou para ver se ele entra no box novamente. Será com spoilers, obviamente, porque esse é um livro que ele já foi amplamente lido, discutido, indicado, essa série. Então nós vamos falar sobre Celaena Sardoche. E esse primeiro livro ele fala, ele está apresentando ela, porque ele fala que toda lenda tem um começo, era a chamada, quando foi lançada a primeira vez, era que toda lenda tinha um começo. Então assim, são 1, 2, 3, 4, 5 histórias dela que culminaram depois no primeiro livro, que é o Trono de Vidro, né? Que aqui é o segundo. Então, e o primeiro conto da Lâmina Assassina é a assassina e o Jesus, né? Que horror. E o Lorde Pirata. Conta a história de quando a Celina vai para as Ilhas Mortas, na Baía da Caveira, que o Arobin manda ela e o Sam. E ele fala que ela tem que fazer um tipo de negócio, negociar um assunto com o Capitão Rolf, que é quando ela conhece o Capitão Rolf. E descobre que ele comanda a Baía da Caveira, tem vários piratas ali a seu dispor. E quando ela chega lá na Baía da Caveira, ela descobre que o assunto que ela foi tratar com o Capitão Rolf era o comércio, o transporte de escravos. E todo mundo, e ela não concorda, né, com a escravidão, ela não concorda com o comércio de escravo, com o transporte de escravo,
principalmente porque esses escravos são as pessoas conquistadas de outros reinos, que o rei de Adarlan conquistou os outros reinos, igual Terracém e Charco Lavado, e a Encela do Sino. Ele saiu conquistando esses lugares e ele capturou pessoas. Ele matou o que tinha, as pessoas que tinham magia, e ele capturou pessoas. E ela não concorda com esse comércio de escravos. E aí, junto com o Sam, ela bola um plano que ela vai soltar os escravos. E se dá assim. Tem uma lenda que fala que o Lorde Pirata tem um mapa que ele consegue chegar em qualquer lugar que ele queira. E ela pergunta para ele, na interação dela com ele, ela pergunta para ele se ele realmente vendeu a alma dele para conseguir esse mapa. E assassina, ela como assassina, ela vai para a Baía da Caveira com uma máscara no rosto. Ela sempre usa uma máscara no rosto. Porque ela tinha 16 anos, né? Vamos combinar. E o Lorde Pirata fala para ela que ele responde a questão. Desculpa, gente. A produção passou ali e arrebentou a perna. Bateu a perna. Bateu a perna no lugar e eu tive que me manter. Mas não deu. Não é choro, é riso. Olha, riso, é choro de riso. Desculpa, gente. Vamos lá. E ele fala pra ela que ele responde a pergunta pra ela quando ele vê o rosto dela. Quando ele pega, na hora que ela tá colocando o plano de alienação junto com o Sam, e ele pega ela no ato para o Sam poder escapar e seguir com o plano, ela tira a máscara e ele percebe que ela tem 16 anos e eles lutam. Enfim, eles conseguem fugir e soltam os escravos, né? Libertam os escravos e conseguem fugir. E aí ela volta para Forte da Fenda. Quando ela volta para Forte da Fenda, o Arobin Hamel, né? O protetor dela, dá uma surra nela, assim, uma surra torrencial, ele bate muito nela, com vontade, até ela desmaiar, e ele fica com o Sam e segura e coloca os outros assassinos para segurar o Sam enquanto ele bate nela, e ela não sabe qual é o destino do Sam quando ela desmaia de tanto apanhar. Logo em seguida, ela é mandada para o deserto das Areias Cantantes, para ser treinada pelos assassinos silenciosos do deserto. E ela vai para lá sem saber o que aconteceu com Sam. E aí aí nós vamos para o segundo conto, que é a assassina e a curandeira. No caminho para o deserto das Areias Cantantes, que ela vai ter que ir de navio e tal, ela passa por Inish, que é onde ela vai ter que pegar o navio. Ela chega em Inish, e lá ela tá numa taberna, numa pousada, que é taberna, e é onde ela conhece a Irene Towers. A Irene Towers, ela é uma filha de uma curandeira que foi assassinada pelos guardas do rei e ficou ali sendo criada por tios, parentes, mas o objetivo dela é chegar na Torre Sesme, que é em outro continente, ir para outro continente, ir para a Torre Sesme, que é onde eles treinam as curandeiras, num lugar onde ainda tem magia, né? Saindo de Erileia, onde tem magia. E ela começou a fazer alguns trabalhos para juntar dinheiro para poder pegar um navio, para poder ir para outro continente, e para a Torre Sesme, que saindo de Erileia, né? E
ela passa ali por Inish e, e ela cruza o caminho da assassina. E todo mundo quer, a Selena ela quer arrumar uma confusão, ela tá ela tá enraivecida porque ela apanhou, ela quer descontar em alguém, ela quer arrumar confusão. E chega na noite anterior da viagem dela, a Irene tá colocando lá o lixo para fora e tem uns caras que estavam ali na taberna, viram que ela carrega uma arma, carrega muitas armas, carrega uma espada que tem ouro, ela carrega dinheiro, bastante dinheiro, e tem uns caras, uns brutamontes que estão querendo assaltar a Celina. E a Irene, ela, num rompante, porque ela sentiu a aura de violência, ela avisa, ela dá um aviso rápido para a Celina se esconder, não descer, não sair à noite sozinha, que ela vai ser assaltada. E continua a vidinha dela. Quando ela sai para jogar o lixo, um desses caras, ele rende a, a Irene com a intenção de machucar ela, estuprar talvez. E, e aí a Serena aparece e dá uma surra nesses caras tal. Ela bate bem feio neles, mas aí aparece mais alguns e ela dá conta, ela luta com eles e mata eles tal. E aí ela fala, ela ensina a Irene Towers a se defender. Ela fica a noite inteira ensinando a Irene Towers a se defender. E aí a Irene fala para ela que a ideia era ir para Torre Sesme e outras coisas tal. E nessa viagem você está carregando um broche que vale muito dinheiro. E aí no final da noite, quando a Irene volta pro quartinho dela, ela encontra o broche em cima da cama com um bilhete que a Celina deixou para ela, que era para ela vender o broche e ir para Torre Sesme e seja o que Deus quiser. E a Irene Towers vai para Torre Sesme e a Celina segue o caminho dela e vai para o deserto. Chegando no deserto, ela vai para Fortaleza dos Assassinos Silenciosos. Na apresentação dela para o mestre, ela se apresenta, fala porque ela tá lá, porque o mestre dela mandou ela ir treinar, ela tem acho que um mês para treinar e voltar treinada pelo assassino, com uma carta do assassino silencioso, como que ela tá treinada, que ela conclui o treinamento dela. E aí nesse momento ela conhece o mestre, coloca ela para ficar com uma outra pessoa e ela conhece a Ansel. Ansel do Penhasco dos Arbustos, se eu não me engano. Que é Ansel. E é Cliff. E ela faz uma amizade ali com a Ansel, enquanto ela treina com outras coisas, ela faz uma amizade. E a Ansel é tipo uma porta-voz do mestre entre vamos colocar um reinado ali do deserto. Ela é tipo uma mensageira, porque o rei ali daquele pedaço, ele quer cair nas boas graças de Ardalan, então ele ataca muito a Fortaleza dos Assassinos. E numa dessas idas lá, a Celina foi com ela, numa dessas idas lá, elas voltaram e na volta, numa dessas idas em que a Celina foi, ela conhece o mercador, o senhor mercador, que dá 50 centímetros de seda de aranha para ela e conta que aquela seda de aranha foi das aranhas estígias, que é umas aranhas que vivem nas montanhas de Moral, um desfiladeiro férreo, que são aranhas enormes, e que essas aranhas falam, e que cada pedaço de seda as aranhas trocam por anos da sua vida.
E ele deu 20 anos da vida dele por um pedaço de seda de aranha e ele tira um quadradinho de 50 centímetros e dá para Celina. E fala os motivos dele, porque ele deu. Voltando, ela resolve. Aquele lugar é conhecido por ter cavalos Astéria. São cavalos muito raros, muito rápidos. Com, eles são rápidos como o vento. E ela, junto com a Ansel, elas cismam e, na verdade, foi a Celina que começou com a travessura. Elas roubam 2 cavalos astérios do Sheik de Xandria, que é onde ele está. E elas fazem uma fuga impressionante e voltam para os assassinos silenciosos. Logo em seguida, ela está no treinamento ainda. Até que há um ataque, assassinos silenciosos, ela descobre que foi a Ansel que arquitetou tudo. Ela salva o filho do mestre silencioso, mestre mudo, né? Ela salva o filho do mestre mudo. Ela dá uma chance da Ansel fugir. E ela fala que a Ansel tem 20 minutos, 20 segundos, enfim. E ela deixa passar um segundo, um minuto. E a Ansel consegue escapar, ela não mata a Ansel. E o mestre mudo treina ela pessoalmente. E quando ela volta para o Arubim, o mestre mudo dá a carta falando que ela está treinada e dá 2 baús de ouros para poder pagar a dívida dela e mandar ela falar para o Arubim que lá eles não batem nos discípulos deles, porque ela chegou lá ainda muito machucada. Ela volta para Forte da Fenda e o Arubim manda. Ela começa, na verdade, dá pinceladas da relação dela com o Sam, mas ali começa a perceber a relação dela com o Sam. E o Sam quer pagar as contas dele, porque eles são prisioneiros do Arubim, né? Ele quer o sistema em que eu te protejo, eu te dou treinamento, eu te dou comida, eu te dou roupa, eu te dou meios, mas tudo isso você deve para mim. Enquanto você não pagar isso para mim, você não está liberto. E ali eles resolvem, eles começam a se relacionar. E entre uma aventura, um trabalho para o Arubim deu para os dois lá, em que a Celina quase morre no esgoto. Ele joga no esgoto, o esgoto começa a encher, ele salva ela do esgoto. E no finalzinho desse ponto é quando o Sam fala para ela que ama ela. E ela vendeu o cavalo Asterion dela, que ela trouxe lá dos desertos cantantes, que foi aquele cavalo que ela roubou, para pagar a dívida do Sam. E ela usou o baú de dinheiro do mestre mundo para poder pagar a dívida dela e comprar um lugar para eles viverem enquanto eles pagam a dívida deles e poder viver como casal longe dali. E nesse momento você percebe o ciclo vicioso tóxico que é a relação da Celina com o Arubim. Então o que acontece? Tem uma relação, ele não é nem pai, ele não age nem como pai, nem como amante, mas ele é uma propriedade dele, é isso, uma propriedade. Então ela faz alguma coisa que ele não gosta, ele bate nela, surra ela fica com raiva dele, ele dá um presente para ela e pede perdão. Aí depois começa de novo o ciclo. Ela faz alguma coisa que ele não gostou, ele bate, surra, espanca, quebra um braço, aí se arrepende, faz alguma coisa legal, dá um presente e pede perdão. E eles estão nesse ciclo, ela não sai. E conforme caminha a relação dela com o Sam, ela percebe esse ciclo, que ela tem que ser esse ciclo tóxico. E aí ele já está tudo preparado para eles irem morar juntos, dali terá de pagar o resto da dívida. Ela ele dá o Arubim dá o último
trabalho para os dois, que aí eles vão ganhar bastante dinheiro e vão conseguir pagar o resto da dívida deles e ir embora. Que é quando dá tudo errado nesse trabalho. E no meio do caminho ela descobre que ela foi traída. E ela vai atrás do Sam. E ela descobre que o Sam tá morto, né? Que ele foi torturado, morto cruelmente, brutalmente. Ela vai atrás do cara que matou o Sam. Ela é uma... Vocês têm que lembrar que ela é uma assassina treinada, né? Treinada, muito bem treinada. Mas tem coisas que nem o melhor dos assassinos escapa quando se trata de uma traição. E ela mata realmente o... Ela apanha bastante, aí ela é envenenada. E ela é envenenada e chamam os guardas do rei e entregam ela como assassina de Ordelã. Então, o final desse conto, que é o último, né? Que é a assassina e o império, é quando ela é entregue aos guardas do rei e ali ela é presa no calabouço do castelo até que ela seja julgada e ela é enviada para as minas de sal de Endovier como escrava. E ela é presa e termina esse livro da Lâmina Assassina. A importância desse livro para o resto dos outros livros, do resto da história, e porque eu quis trazer ele primeiro, porque como eu já disse, esse livro ele foi publicado após a publicação do segundo livro da série. Então, lá no primeiro livro da série, ela já está, é quando o príncipe vai buscar ela na Minas de Sal, lá de Endovier. E a história acontece a partir daí. Mas se faz referências, se faz muitas referências. Ela fala que ela roubou cavalos astéreos de um sheik de Xandria, né? E ela fala, naquele momento, quando começa o Trono de Vidro, você descobre que o Sam está morto, só que você não tem muita referência. Você só fala que ele morreu, você não tem referência de quem é o Sam. Você não sabe qual o tipo de relação que ela tinha com o Arobin Hamel, que é o Lorde dos Assassinos, né? Que é o rei intitulado Rei dos Assassinos de Porto da Fenda. E ao longo dos livros, lá no quinto livro, todo mundo, o quinto livro que foi separado em dois, lá, lá no quinto livro que você vai perceber a importância desse primeiro livro. Porque ela começa a cobrar os favores dela, que ela tem os favores, e ela começa a cobrar os favores dela, e começam a aparecer pessoas que são foram só pinceladas. Aí eu tô cobrando favor de fulano, ciclano, que eu conheci numa época X, e a época X é essa. Então, você acaba, eu aconselho, porque se você for ler, começando do primeiro, como o Trono de Vidro, você vai ter que voltar nesse livro em algum momento. Esse livro é igual o sétimo, que é o sexto, que é a Torre do Alvorecer. Torre do Alvorecer é o livro que um dos personagens está separado, porque a gente dividiu. Um personagem foi para um outro lugar e o resto continua em Irilé. Você precisa ler ele para terminar o livro, mas se não ler, você fica meio perdido no que está acontecendo. Então é melhor que você leia. Entendeu? Mas é isso. Então, A Lâmina Assassina foi esse livro. Tá? Tem os cinco pontinhos, né? Que começa ela indo na Baía da Caveira conhecendo o Capitão Hope e termina com a prisão dela e ida para Endovier. E no próximo vídeo, que será só no próximo sábado, dia fevereiro já,
Aí eu continuo. Se nesse meio tempo vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês coloquem no comentário, que aí eu posso até voltar e fazer mais uma pincelada. É que os vídeos estão ficando muito grandes. Eu vou tentar, mas como é com spoiler, eu acho que não vai ficar com menos de meia hora nenhum vídeo, tá? Eu peço desculpa pela bagunça, mas aqui, assim, a cara bagunçada. Aqui tá muito calor, não tá podendo. Minha casa é muito quente, tá muito quente, muito calor. Não faz sentido eu colocar nenhum tipo de maquiagem pra vocês, porque é besteira, ia tá derretendo aqui nesse momento. E eu não quero ligar o ventilador pra não fazer muito barulho, tá bom? Então foi isso. Acabamos o vídeo de hoje. Terça-feira tem Nora Roberts. Eu ainda vou resolver com qual playlist que eu vou começar Nora Roberts. Provavelmente vai ser com a série Imortal, para eu poder depois começar com um outro livro legal dela, tá bom? E foi isso, gente. Muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. Beijos. Pessoa encantada. Ficou? Dá um like. Ajuda na divulgação do canal. Dá um like. Mostra que você gostou. O YouTube vai subir, né? Porque ele vai entender que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Compartilha com seus amigos, as pessoas que gostam de ler. A gente tá aqui, eu estou aceitando sugestões. Curte, compartilha, comentem bastante. Eu tô lendo os comentários. Tem comentários também no Instagram, depois eu coloco as redes sociais por aqui. Se inscrevam no canal e tenham todos um ótimo final de semana. Beijos!